1 Crônicas, capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafá, o quinto. E Belá teve esses três filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gerá, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate. E Naamã e Aías e Gera, este os transportou, e gerou a Uzá e a Aiude. E Saaraim, depois de os enviar na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa, a Malcã, a Jeus, a Saquias e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, Mizã e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicris, Abdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. E Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias e Ifdeias e Penuel, filhos de Sazaque. Sanzerai, Searias e Atalias, Jaaresias e Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram cabeças dos pais segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois e Quis, Baal e Nadab, e Gedó, Aiô e Zequer. E Micloque gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Ziri, e Ziri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, homens heróis e valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, 150, todos estes foram os filhos de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Otai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Iri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Rassenua. E Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas.
e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos cabeças nas casas de seus pais, 760. Homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Azaricão, filho de Rezabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Eres e Galau, e Metanias, filho de Milca, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação, todos estes escolhidos para serem guardas das portas, foram 212, foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, e seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham encargo dos objetos de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salu, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos do Coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Ur, Quis, Baal, Ner e Nadab, e Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquissu, a Aminadab e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, Asmavete e Azinri, e Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azaricão, Bocru, Ismael, Searias.
Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade e tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e trouxeram a Jabes e sepultaram os ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.